Olá! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Se Salva Cristão. Prepare-se para hoje poder ouvir uma oração de proteção para você, para sua casa e para sua família. Mas, antes de nós começarmos a oração, eu convido você para fazer parte de um bem maior. Convido você a divulgar e a compartilhar este vídeo com seus amigos, seus familiares e principalmente com aquela pessoa que precisa ser abençoada. Então, vamos lá! Quando nossa coragem está em Deus, Ele nos capacita a superar qualquer coisa. Você sabe, ao longo da minha vida, eu percebi um esquema do inimigo. E eu acredito que é verdade em sua vida, assim como é na minha. Há um certo aspecto de nossas vidas que o inimigo tende a atacar mais. Ele cria estratégias e elabora um plano, inventa esquemas contra nós para tentar nos atacar em muitas áreas de nossas vidas, mas, com muita certeza ele sempre irá mirar uma área específica. E vamos falar sobre essa área. Se você vai ser o que Deus o chamou para ser, você vai precisar disso. Se você vai fazer o que Deus o chamou para fazer, você vai precisar disso. E essa é a área da coragem, ser corajoso para Deus. Uma vez, um pastor que não tinha mais de 20 anos, estava indo pregar no interior de uma pacata cidade. Essa cidade possui uma pequena igreja que, como todas as demais, possui uma área à direita, uma área à esquerda e um corredor central que dava acesso ao púlpito. Ao caminhar por esse corredor central em direção ao púlpito, esse jovem pastor percebeu que havia pessoas sentadas à direita, pessoas sentadas à esquerda e bem próximo ao púlpito havia um senhor todo de branco. Ao chegar no púlpito, esse senhor se levantou, pegou sua cadeira, virou-se durante toda a pregação. Ele ficou de costas para o rapaz. Nesse dia, o rapaz ficou sem saber o que dizer, sem saber o que falar e sem saber o que fazer. Ele ficou tão chocado que perdeu a coragem, pois aquilo foi uma forma de rejeição. Então vou te dizer uma coisa: a rejeição é a raiz de muitas coisas que o inimigo vai usar contra nós. É dessa área de rejeição. Esse senhor não percebeu que por décadas, essa imagem ficou indo e vindo na mente daquele jovem pastor. Tanto que o jovem pastor sempre se perguntava: o que o inimigo estava fazendo? Ele estava me atacando, logo onde fui chamado. Por mais de 10 anos, pediram para ele ir a lugares de pregação e ele dizia: não estou, não isso, não aquilo, não estou me sentindo bem, sempre com desculpas, para não ir. Essas eram a desculpa que ele sempre usava. Todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que também usariam as mesmas desculpas, e tudo por causa daquela imagem que ficou gravada na mente desse jovem pastor e que sempre lhe diziam que ele não era qualificado. As imagens sempre iam e viam e ele sempre se fazia as mesmas perguntas. Como você ousa? Quem te chamou para fazer isso? E ano após ano, ele recusava as coisas, pois se ele subisse a um púlpito já com pensamentos derrotados na própria mente, ele não iria conseguir. Tudo isso por pensar que aquele senhor estava certo e pelo simples fato de ser aquele senhor o dono da igreja. Até que um belo dia Deus perguntou para esse jovem pastor: quem foi que eu chamei? Eu chamei você pelo seu nome, disse Deus. Então, o jovem pastor começou a pensar em todas as vezes que Deus o chamou. Quando estava passando por situações e quando Deus usou pessoas diferentes para lembrar o rapaz de quem ele era e como ele o chamou e para lembrar do propósito de Deus na vida dele. Mas você sabe o que? Às vezes não é o que você
o que outras pessoas dizem sobre você. Às vezes nem é o que Deus diz sobre você. É o que você acredita sobre o que Deus diz sobre você. Porque Deus poderia lhe dizer o dia todo que você foi chamado. Ele poderia te dizer o dia todo que você tem um propósito. Ele poderia te dizer o dia todo que Ele quer te usar. Mas até que você acredite nisso, essa é a hora que você começa. E o problema é que o inimigo está atrás de nossa crença. Ele está atrás de nossa coragem no que Deus disse. Não foi isso que ele fez com Eva? Deus realmente disse. Ele quer fazer você duvidar, descrer, ter incredulidade na área que Deus te chamou. Então aqui está o que o Senhor fez o jovem fazer alguns anos atrás. Ele o fez voltar àquele tempo em mente e recuperar toda a coragem, retirar o chamado, retirar a unção e recuperar o propósito. Lembre-se em Eliseu com Eliseu, um de seus guerreiros deixou cair uma cabeça de machado na água. Você lembra disso? E então o cara veio a Eliseu e disse: meu machado caiu na água e foi emprestado. E Eliseu responde com uma declaração muito interessante. Ele disse: onde caiu? Onde caiu? E ele pegou Eliseu e ele disse bem ali, e Eliseu jogou uma vara e as cabeças dos machados ressurgiram para o topo. O Senhor estava dizendo para o jovem pastor, onde ele tinha perdido a coragem. E depois mandou voltar para o local onde ele perdeu a coragem e mandou-o jogar o nome lá e permitir que a coragem voltasse à superfície. Hoje vamos revelar o inimigo por quem ele é. Vamos lançar um holofote sobre ele porque muitas vezes ele quer nos esmagar com medo, nos esmagar com desânimo, nos afastar do que Deus é, mas ele é um mentiroso do poço do inferno. E viemos dizer: jogue o nome de Jesus contra isso e permita que minha coragem volte em plena fruição. Estou tentando lhe dizer que quando você é chamado e determinado, o inimigo tentará colocar medo nessa área. E muitas vezes o que Deus está chamando você para fazer será empacotado em dificuldade e você precisará de coragem para entrar no que Deus está chamando. Do outro lado do seu medo está o seu maior destino. Do outro lado do seu medo está o seu propósito esperando por você, sentado ali com as pernas cruzadas, esperando que você chegue lá. Mas temos que agir com coragem. Outra razão pela qual devemos agir com coragem é porque Deus ordena isso. Josué 1:9. Deus diz: não te ordenei? Seja forte e de boa coragem. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus está com você onde quer que você vá. Aqui está Josué substituindo Moisés. Ele não se sentia qualificado. Ele não se sentia forte dentro de si mesmo, mas aqui está Deus tentando dar-lhe um discurso animador porque ele tem que levar esses milhões para a terra prometida. E Deus lhe diz: não te ordenei? Você sabe quantas vezes Deus disse a Josué para ser forte e corajoso? 7 vezes. Você sabe por que Deus teve que dizer isso a ele? Porque ele estava com medo e Deus teve que encorajá-lo a sair. Deus espera que sejamos corajosos. Por quê? Por que ele faz isso? Porque estou com você. Você pode operar com coragem. Por quê? Porque eu estou com você. E se Deus está conosco, quem ou o que pode ficar contra nós? Deus está dizendo a você: eu não ordenei a você? Eu não te disse: seja forte e corajoso porque o Senhor vai com você.
Nossa coragem não pode estar em nós mesmos porque esse medo, esse espírito é um espírito forte. É um espírito forte contra o qual estamos operando, mas não temos que operar em nossa própria força. Aqui está o que isso, a base para minha coragem deve estar em Deus. A base da qual tenho coragem não está na minha própria força, está na força do Senhor. Diz: não temas porque estou contigo. Isaías 41:10. Não desanime porque eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer. Vou te ajudar. Eu o apoiarei com o meu. Ouça, veja o que Deus está dizendo. Eu estou contigo. Eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer. Vou te ajudar. Eu vou te sustentar. De acordo com este versículo, nenhuma dessas bases estava em nós. Todos eram o que Deus estava providenciando para nós. É em Deus que encontramos nossa força. É em Deus que encontramos nossa coragem. Não temos a coragem, a força para enfrentar algumas das coisas que enfrentaremos na vida. Não temos forças para abrir o Mar Vermelho. Não temos forças para ir contra Golias da vida. Não temos forças para andar sobre a água sozinhos. Nós não fazemos e está tudo bem porque Deus faz e Ele habita dentro de nós e nos dará a força e a coragem para passar pelo que Ele nos chama. Acredito que o inimigo tem muitos de nós envoltos em medo. Posso te dizer uma coisa? O medo é um espírito. Ele vem para te paralisar. Ele vem para te amarrar. Ele vem para restringi-lo de operar da maneira como Deus o criou. Quando você está sentindo esse medo, essa ansiedade, posso lhe dizer que não é o Espírito de Deus. No Espírito de Deus, há liberdade. Há liberdade. Deus diz que não lhe dei o espírito de medo, mas de quê? Amor, poder e uma mente sã. Mas quando o inimigo quer restringir o povo de Deus, ele nos coloca em um domínio de tortura para espremer cada grama de coragem, cada grama de fé dentro de nós. Um mundo de tormento que ele envolve a sua vida e a minha. Mas pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, nós amarramos o espírito de medo sobre sua vida. Nós amarramos o espírito de medo nesta atmosfera. Ele diz que podemos ter a mente de Cristo. Portanto, não temos que operar com medo. Precisamos de coragem porque você e eu enfrentaremos desafios e gigantes que são maiores que nós. Os desafios e níveis de dificuldade que enfrentaremos nesta vida com nossas famílias, com nossa saúde, com nossas finanças, lutas sociais, relacionamentos, todas essas coisas que enfrentaremos tentarão nos encurralar, nos empurrar para correr e continuar correndo. E o que você vai precisar nesses casos não é uma boa conversa. O que você vai precisar é ser corajoso no Senhor para que você vença em nome do Senhor e no poder do seu poder. Então lembra-se. É por isso que você precisa de coragem. Agora, diga glória a Deus e amém, Senhor.